A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Estamos aqui ao vivo, com a nossa escola bíblica dominical, aqui para todo o Campo Ebenezer, agradecendo a pessoa do nosso pastor presidente, pastor Cleito Martins Borges, que nos dá essa oportunidade de estar entrando aí na sua casa para transmitir a nossa escola bíblica dominical. Hoje, numa manhã de domingo muito especial, onde nós estamos começando mais um trimestre da nossa escola bíblica. E o tema, querido, é uma coisa muito linda, que fala sobre Israel 70 anos. Tremendo, fala Israel 70 anos, o chamado de uma nação e o plano divino de uma redenção. Vamos estar no decorrer dessas semanas, falando sobre vários assuntos. Hoje, na nossa primeira aula, a gente vai estar falando sobre o testemunho dos patriarcas. E aí vamos seguir, falando sobre a escravidão dos hebreus no Egito, na aula 2. Na aula número 3, Moisés, um líder excelente. Na aula de número 4, as 10 pragas, a justiça de Deus no Egito. A aula de número 5, Páscoa, a libertação de um povo. Quer dizer, é um tema tremendo que o Espírito Santo de Deus colocou no coração do nosso pastor presidente, pastor Cleito, aonde nós vamos estar aqui, junto com o evangelista Ayrton, alternando aqui todos os domingos pela manhã, ministrando a escola bíblica dominical. E voltando à escola bíblica na igreja, se tudo se confirmar, também estaremos transmitindo direto da igreja, as nossas escolas bíblicas. Então vamos lá, a nossa aula de hoje, em nome de Jesus. Antes de qualquer coisa, vamos orar, vamos entregar na direção do Espírito Santo tudo que vai ser feito aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Ore comigo, em nome de Jesus. Ó Pai amado, Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui dando início a essa escola bíblica dominical. E queremos te pedir, meu Pai, que Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Meu Deus, em nome de Jesus, vai ao encontro dos Teus filhos. Meu Deus, renova com Teu Espírito nesta manhã. Meu Deus, eu já quero ministrar sobre a vida dos Teus filhos. Um domingo abençoado, cheio da Tua presença, cheio da Tua graça. Pai, continua conosco, fala conosco. É a nossa oração de gratidão a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Então, a lição de número 1 fala sobre o testemunho dos patriarcas, A lição do dia 19 de julho, O texto áureo da nossa lição diz assim, que está lá em Êxodo. Se você quiser acompanhar a Bíblia, pega a Bíblia e acompanhe. Está em Êxodo capítulo 3, versículo 6, que diz assim, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. A verdade aplicada desta lição de hoje fala assim, o maior legado de um pai para o seu filho sempre será ensinar acerca do verdadeiro Deus, irmãos? Só fazendo uma observação aí, o maior legado, irmãos, de um pai e de uma mãe é fazer se cumprir o que a palavra do Senhor, nos ensina. Ensinai os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como eu falei, essa lição tem cada ponto aqui tremendo e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar muito ao seu coração em nome de Jesus. O objetivo dessa lição de hoje são 3 objetivos. O primeiro, ensinar que Deus escolhe e capacita pessoas para a sua obra. Explicar que Deus sempre cumpre suas promessas. E ressaltar que Deus é poderoso para transformar vidas em nome de Jesus. Antes de nós lermos o nosso texto de referência, eu queria chamar a sua atenção
para que no final da nossa ministração da EBD, nós vamos estar fazendo uma oração de cura, de milagre, de restauração pela tua vida, pela tua família. Então, se você está enfermo, conhece alguém que está enfermo, nós, em nome de Jesus, vamos unir a nossa fé no finalzinho da escola bíblica. E eu creio que Deus pode fazer milagre, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. O texto de referência, irmãos, da nossa escola bíblica dominical de hoje está no livro de Hebreus, no capítulo 11, chamada Galeria dos Heróis. Nós vamos estar lendo os versículos 8 e 9 e depois vamos pular para os versículos 17 e 18. Amém? Se você quiser acompanhar, livro de Hebreus, capítulo 11, os versículos 8 e 9 e depois os versículos 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor, versículos 8 e 9. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Versículos 17 e 18, diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi aprovado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamado a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Aleluia! O versículo 17 fala, que pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi aprovado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, Quando nós falamos essa palavra unigênito, irmãos, o que nos faz lembrar? Nos faz lembrar do nosso Deus, que ofereceu também o seu único filho unigênito, Jesus Cristo, para a minha e para a tua vida. Então, para uma das matérias que existe no seminário, que se chama tipologia, querido? Abraão, na tipologia, ele é tipo de Deus, Porque também ele ofereceu, Ele, obedecendo a Deus, ofereceu o seu único filho, A introdução, irmãos, diz assim, a história de Israel tem como marca o chamado de Deus aos patriarcas, pois através das suas significativas experiências na vivência com o Senhor, eles contribuíram para o alicerce da fé no Antigo Testamento. Então, irmãos, nessa lição, nós vamos falar sobre os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, No tópico 1, vamos falar sobre Abraão, no tópico 2, sobre Isaque, e no tópico 3, sobre Jacó. Querido, eu falo para você, não saia daí. Olha, é imperdível, está tremendo essa lição. É algo assim que a gente estava aqui estudando e hoje de manhã lendo a lição, e o nosso coração ele se enche de fé, porque são 3 homens, cheio de fé, aonde, irmãos, como nós acabamos de ler, todo o alicerce da fé do Antigo Testamento. Irmãos, em nome de Jesus, como nós sempre falamos, principalmente nas aulas de novos convertidos, um edifício, para ele ser bem construído, ele precisa primeiro de quê? De um alicerce, de um fundamento, uma base bem rígida, bem sustentável. E a sustentabilidade da nossa fé está em cima da fé desses 3 homens, Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso coração ele se enche de alegria, ele se enche da presença de Deus. E eu creio que a mesma presença do Espírito Santo que eu estou sentindo aqui nessa manhã, eu creio em nome de Jesus que você está sentindo aí na sua casa, em nome de Jesus. O tópico 1 fala: a chamada de Abraão. O que marcou a história de Abraão foi sua fé
e disposição em atender ao chamado divino. Por mais que habitasse em uma terra de idolatria, os seus ouvidos atentaram para a revelação de Deus. E aí eu quero fazer outra observação. Olha só, querido, o ambiente que Abraão vivia era de total idolatria. Querido, não é o ambiente que nós vivemos, não é a situação, o momento que nós estamos vivendo que vai nos impedir, que vai nos atrapalhar de ouvir a voz de Deus. Assim como no meio de toda aquela situação adversa, Abraão ouviu a voz de Deus. Eu creio, querido, em nome de Jesus Cristo, que nós, trazendo agora para nós, mesmo com todas as adversidades, mesmo com todo esse momento de pandemia, lockdown, com toda essa situação contrária, tentando impedir as ministrações da palavra de Deus, tentando impedir o povo de Deus e o povo, de caminhar, querido, nada disso vai nos impedir de ouvir a voz de Deus. Por isso que o nosso pastor Creito, Deus colocou esse desejo no coração dele, de nós estarmos aqui, transmitindo as escolas bíblicas dominical, em nome de Jesus, para a glória de Deus. O tópico 1.1 fala sobre a renúncia de Abraão. Diz assim: quando Deus aparece a Abraão e lhe faz promessas, lá em Gênesis capítulo 12, exige que ele saia da sua terra, parentela e da casa do pai, para uma terra ainda não revelada. A ordem consistia em abandonar tudo que lhe era importante em troca do desconhecido. As expressões terra, parentela e casa enfatizam que Deus queria que Abraão abrisse mão de sua estabilidade. Ele morava numa região rica, bem desenvolvida, e certamente, permanecendo na casa do pai, ele teria direito às bênçãos. No entanto, a partir daquele momento, sua estabilidade, descendência e conforto seria resultado de sua fé e obediência ao Deus Todo-Poderoso. Queridos, é tremendo, a história de Abraão. Você vê que ele foi chamado, convocado por Deus para abandonar aquilo tudo que lhe era importante em troca do desconhecido. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, sempre, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver homens e mulheres de Deus que foram chamados por Deus a mudanças. E trazendo isso para a nossa vida, e trazendo isso para a minha vida, para a tua vida, não aconteceu a mesma coisa? Nós, irmãos, muitos cresceram no berço evangélico, mas mesmo assim também, e a gente vai ver um pouco sobre isso daqui a pouco no decorrer da lição, mas como eu e como muitos de nós, que nascemos nesse mundão fazendo coisas erradas, e que achávamos, que estávamos certos, achávamos que através de momentos aquilo ali era alegria, mas quando nós fomos chamados por Deus também para mudanças, porque Deus ele também mudou a nossa vida, ele tirou nós do nosso cativeiro, ele tirou nós de uma aparência alegria, de uma aparente felicidade, e hoje, querido, e esse é o segredo do Evangelho, que mesmo, como nosso pastor Creito sempre enfatiza isso, onde fala na palavra do Senhor que tem que ter diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. E essa é a diferença, que mesmo no meio de todas essas adversidades,
Hoje, domingo pela manhã, nós estamos aqui estudando uma lição de escola bíblica e com o coração cheio de alegria. E mesmo assim, irmãos, como alguns irmãos que nós conhecemos que tiveram perdas na sua família, onde nós tivemos no sepultamento, mas mesmo no meio de um lamento, de uma perda, nós víamos ali no olhar daquela irmã a presença do Espírito Santo. Então, irmãos, nós fomos chamados para esta mudança, a mudança de uma aparente alegria, né, para uma alegria eterna para a glória de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo de Deus, querido, ele fala ao meu coração que tem pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, que por alguma adversidade que aconteceu no meio dessa semana, se encontra triste. Mas Deus, ele manda te dizer, eu abro esse parênteses, ele manda te dizer, em nome de Jesus, ó, até a tristeza salta de alegria. O Espírito Santo de Deus, ele está te abraçando nesta manhã. Então, querido, em nome de Jesus, que nós venhamos ter esta fé inabalável, que nós não venhamos temer como Abraão, não temer o desconhecido, que nós verdadeiramente, como eu sempre falo, o que diz a palavra do Senhor, no Salmo 37, versículo 5, que nós verdadeiramente viemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, porque o mais ele fará na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Você pode aí glorificar o nome do Senhor? Aleluia. O tópico 1.2 fala: o homem de uma fé extraordinária. Desde a chamada de Abraão, é notório o quanto a fé movia a sua vida e as suas decisões. Uma das maiores provas de fé desse grande patriarca foi quando Deus exigiu que imolasse seu único filho Isaque. Está lá em Gênesis capítulo 22. Esse teste de fé foi válido, pois revelou a sua total confiança em Deus, como bem relatou o escritor aos Hebreus, ao dizer que Abraão considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar seu filho Isaque. Isso está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 18. A expressão considerou traz a ideia de calcular pelo pensamento e chegar a uma conclusão. Ou seja, Abraão, ele tinha plena convicção que Deus cumpriria a promessa e que, se fosse necessário, ressuscitaria Isaque. Irmãos, essa passagem é linda, essa passagem é tremenda. Você vê Abraão, né, já na sua velhice, junto com a sua esposa, tendo ali o seu filho Isaque, e depois do filho ali crescido, né, que já era um adolescente, Deus pede para que Abraão oferecesse seu filho em sacrifício. Mas, irmãos, a fé de Abraão era tão grande, ele fala assim: poxa, Deus me deu, Deus pode tomar, é dele. Os nossos filhos, tudo, irmãos, que nós temos, é de Deus, pertence a Deus, foi ele que deu. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, Abraão ali no seu coração, claro que eu creio assim, ele teve aquele impacto naquele momento, mas como ele, irmãos, era movido por fé e não por vistas, Abraão já no seu coração ele pensou assim: não, eu vou oferecer, mas eu creio que o mesmo Deus que tira a vida é o que traz a vida de volta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então ali, irmãos, Abraão, ele foi obediente, né, à ordenança, ao pedido de Deus. Ele ofereceu para Deus ali o perfeito sacrifício, o perfeito louvor, porque também foi um louvor, foi uma adoração. Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos, querido, adorando a Ele com a nossa sinceridade, com a nossa adoração, com o nosso louvor. Por isso que eu entendo que quando Deus fala que Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, é dessa forma, em espírito e em verdade, aquele que obedece.
aquele que é firme e inconstante, aquele que mesmo no meio da sua caminhada, que tem uma queda, que vem uma adversidade, mas ele se levanta, ele não desanima, ele não desiste da sua salvação. Então a palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida nesta manhã, não desista. Se nesse momento você se encontra enfraquecido por algum motivo, o Espírito Santo de Deus está falando contigo, levante a tua cabeça, continue olhando para o alvo que é Cristo, porque esse é o nosso alvo. Não desista. Abraão não desistiu, ele foi caminhando, ele foi até o monte, ele deitou ali o seu filho Isaque ali nos gravetos, e quando ele estava ali poste a descer o punhal para sacrificar, né? Vem a voz de Deus: Abraão, agora eu viste, né? Porque ele cria. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, Deus nos permite passar lutas, Deus nos permite passar provas, situações adversas, também para ver a nossa fidelidade com Ele. Eu costumo dizer, né, também num grande homem de fé que foi Davi, quando o gigante ali se levanta contra o povo de Israel, contra o povo de Deus, e Saul e todos os soldados, né, ali preparados, né, correram, se esconderam. E Davi, franzino, querido, franzino, ruivo, né? Ele chega diante de Saul e ele fala: ó, quem é esse incircunciso? Quem é esse gigante filisteu que se levanta contra o povo do Deus vivo? Aleluia! Aí Deus, né, faz lembrar Davi. Davi fala para Saul: olha, Saul, enquanto eu cuidava das ovelhas do meu pai, apareceu um leão, e Deus me deu vitória contra o leão. Enquanto eu cuidava das ovelhas do meu pai, apareceu um urso, e Deus me deu vitória contra o urso. E o mesmo Deus que me deu vitória contra os leões, contra o leão e contra o urso, é o mesmo Deus que vai me dar vitória contra esse gigante, contra esse incircunciso. Ah, querido, em nome de Jesus, eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando com pessoas nesta manhã. Querido, quantas vitórias você já teve, quantos livramentos o Senhor já nos deu, e eu digo para você, em nome de Jesus, o mesmo Deus que deu vitória, Ele vai te dar vitória nessa luta que você está passando. Ele está te dando livramento nesta manhã, Ele está entrando nesta causa, em nome de Jesus. Ele está falando contigo: não temas, eu sou contigo. Eu tenho visto o teu deitar, o teu levantar. E Ele continua sendo o nosso socorro no dia da angústia. Clame por Ele, chame por Ele, que o Deus Todo-Poderoso está com os seus ouvidos atentos às nossas orações, em nome de Jesus. O tópico 1.3 fala sobre o caráter de Abraão. Diz assim, querido: mesmo diante de eventuais falhas e de alguns deslizes em sua vida, Abraão é reconhecido como um dos maiores líderes espirituais, por ser exemplo de uma fé inabalável. Este patriarca é lembrado no Novo Testamento por Tiago como amigo de Deus. Está em Tiago capítulo 2, versículo 23, anote aí. E por Paulo, ao citar que através dele todas as famílias da terra seriam benditas. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Interessante notar que Deus testemunhou que Abraão seria instrumento para abençoar primeiramente sua própria família por intermédio do ensino. Gênesis capítulo 18, versículo 19. Deus escolheu Abraão por conhecer seu caráter, pois através dele viria o povo eleito. Uma das marcas deste homem é o seu caráter, que é a impressão digital da alma. Querido, é tremendo a história de Abraão. É tremendo nós estudarmos sobre os patriarcas, né? E você vê os homens e mulheres de Deus, grandes homens de Deus, testemunhando da sua fé inabalável. Tiago fala que ele é considerado amigo de Deus,
Paulo já fala que por ele, através de Abraão, todas as famílias da terra são benditas. E o que me chamou mais atenção aqui no tópico 1.3, logo no início, que fala assim, ó, mesmo diante de eventuais falhas e de alguns deslizes em sua vida. Querido, nós temos que entender, guarda isso no seu coração. Nós não somos perfeitos, mas aí está o segredo transformador e o segredo do Evangelho. Deus, ele pega pecadores, pessoas falhas, e vai moldando dia a dia. Querido, eu e você, até nós ouvirmos o toque da trombeta, nós estamos em mutação, nós estamos sendo moldados por Deus, nós somos vasos nas mãos do olheiro. Deus, a cada dia, querido, ele vai nos moldando, e quando o vaso está sendo construído, chega em determinado momento que acontece de alguns vasos rachar, de alguns vasos quebrar, mas sabe o que o olheiro faz? Ele não desiste daquele vaso, ele molda ali de novo, ele amolece aquele vaso, e se for necessário, ele faz um vaso novo, aleluia. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, querido, Deus, querido, ele cuida de nós, Deus, ele vai, por isso, não, a palavra do Senhor para mim, para a tua vida, não desista do teu chamado, não desista em nome de Jesus. O Senhor está nos moldando, estamos constantemente sendo moldados por Deus. Se você nesse momento está se sentindo quebrado, ou se nesse momento você está se sentindo rachado, querido, em nome de Jesus, não desista. O Senhor está entrando na tua vida em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que o Senhor está me preparando, está te preparando para ouvir o toque da trombeta. Tem pessoas, irmãos, que ficam no meio da caminhada. Tem pessoas que ficam no meio da caminhada por uma situação dessa. Às vezes errou, cometeu uma falha. Deus não me ouve mais, Deus não vai ouvir mais as minhas orações. E infelizmente tem pessoas que às vezes são até usadas pelo diabo para dizer para você, olha, Deus não te ouve mais, o teu chamado já era. Mas querido, eu quero ser boca de Deus para a tua vida em nome de Jesus Cristo. A última palavra vem sempre do Senhor, e eu quero dizer, você é vaso escolhido do Senhor, sim. Você, querido Deus, as promessas que Deus tem na sua vida, todas elas vão se cumprir em nome de Jesus. Levante a tua cabeça, se coloque nas mãos do Senhor, deixe-se ser moldado pelo Senhor, não desista do teu chamado, mesmo que todo o vento esteja ao contrário, mas o nosso Jesus, ele é o Deus que aquieta os ventos, acalma o mar, acalma essa tempestade, e ele está entrando na tua vida nesta manhã. Ele está entrando nesta peleja, ele está entrando dentro do teu coração nesta manhã, querido, em nome de Jesus, está renovando a tua fé. Querido, a história de Abraão é tremendo. Vamos continuar, né? Eu me empolgo mesmo, querido. É lindo, é a glória de Deus. É bom sentir a presença do Espírito Santo. Tópico 2, agora nós vamos estar falando sobre Isaac. Cumprimento de uma promessa. Isaac foi o resultado da grande promessa feita por Deus a Abraão. O filho que manteria viva a esperança de surgir uma grande nação. Sua história nos mostra que não existe impossível para Deus e nos ensina que precisamos confiar inteiramente nele e esperar seu tempo. Querido, nós vamos agora estar falando aqui sobre Isaac e é tremendo. Olha só, sua história nos mostra que não existe impossível para Deus e nos ensina que precisamos confiar inteiramente nele, né? E em seu tempo. Irmão, tudo é no tempo de Deus. Às vezes, querido, a gente até usa, né, a palavra de mas o nosso Deus é o Deus de já. Mas tem bênçãos na nossa vida que não é já.
Tem bênçãos que às vezes demoram um mês, tem vezes que demoram um ano. Olha, eu tenho visto se cumprir promessas na minha vida que Deus me prometeu há 20 anos atrás. E eu vejo se cumprindo hoje. Querido, em nome de Jesus. Mas sabe, eu vou abrir só um parênteses. E eu vou abrir esse parênteses porque o Espírito Santo está falando ao meu coração. E eu tenho certeza que vai falar no seu coração. E todos os dias eu agradeço a Deus por não desistir de mim. Ah, querido, eu creio em nome de Jesus. Eu quero ser instrumento de Deus para a tua vida e dizer para você, assim como Deus não tem desistido de mim, Deus também não desiste de você. Você é alma preciosa para Deus. Você é menina dos olhos de Deus. Ah, menecala balaxerecala balassuri queremanácia. Querido, em nome de Jesus Cristo, Deus, ele é tremendo, Deus, ele é maravilhoso, aleluia. O tópico 2.1, vamos lá. A revelação de Deus a Isaac. Deus se revelou a Isaac de maneira gradativa e em 3 situações distintas. A primeira vez foi como Deus no pacto ao ser circuncidado. A segunda foi como Deus da providência, no momento de dificuldade. E a terceira, como Deus do Pai, quando Abraão, seu pai, estava morto. Nós, pais, somos responsáveis em passar para os nossos filhos o conhecimento do verdadeiro Deus. O maior legado que podemos deixar para os nossos filhos. Infelizmente, em muitos lares, os pais têm negligenciado a responsabilidade, de criar um ambiente propício para a revelação do verdadeiro Deus na vida dos filhos. Que Deus nos ajude a criar nossos filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Então, querido, a revelação de Deus a Isaac se aconteceu em 3 cenas. Primeiro ali no pacto da circuncisação, né, quando ele foi circuncidado. A segunda, quando ele estava ali no meio da dificuldade, Deus se mostrou para ele como Deus da providência. E depois, quando ele perdeu seu pai, né? Como Deus do seu pai, quando Deus fala que assim como foi com Abraão, seria com ele. Querido, trazendo isso para as nossas vidas. Querido, Deus, ele se manifesta nas nossas vidas, nos momentos, principalmente, de maiores lutas, de maiores dificuldades da nossa vida. Por isso que eu quero que você entenda, em nome de Jesus, nessa escola bíblica dominical, nesta manhã de domingo, né, que Deus, ele permite que nós venhamos passar situação adversas para que isso aconteça na nossa vida. Porque, irmãos, eu falo para você, eu já vi na nossa caminhada muitas situações assim, pessoas que ganhavam tudo, tinham uma boa conta bancária, tinha um carro na garagem, uma boa casa, e começaram o quê? Por ter tudo, se afastar de Deus. E isso é uma tendência natural. Eu me lembro de uma obreira, muitos anos isso, querido, que ela recebeu uma herança lá no Rio de Janeiro, e pensa numa obreira que não faltava, irmão, todo o culto ela estava ali trabalhando, dando o seu melhor para Deus. E de repente, irmãos, ela sumiu. E de repente ela parou de ir para os cultos. E aí nós fomos saber depois que ela havia ganhado uma grande herança, querido, e a primeira coisa que ela fez foi sair do bairro, foi ir lá para o recreio, irmãos, e desistiu. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, a vida do crente é desse jeito, é dessa forma, não tem outra forma. É luta, vitória. Aí recebeu aquela vitória, vem outra luta. Aí vem outra vitória. Querido, o céu, ele é conquistado à força. Por isso que a palavra do Senhor fala que o caminho é estreito. O céu, querido, é conquistado
é conquistada em sermos firmes e constantes, é não nos esconder no meio das adversidades, não desistir de servir a Deus no meio, irmão, das adversidades. Isaac mostrou a fé dele em Deus nesse momento. Mesmo ali faltando tudo, Deus ali se revelou para ele, querido, como Deus da providência. E eu quero ser boca de Deus para a tua vida em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor nos afirma que nunca vi um justo mendigar o pão. E você pode estar me assistindo nesse momento, ou vai assistir depois, e pode estar faltando aí alguma coisa na sua casa, mas eu quero ser boca de Deus para a tua vida e dizer para você que o Deus da providência, o mesmo Deus que proveu a Isaac, é o mesmo Deus que está entrando na tua casa nesta manhã, e eu creio que ainda no dia de hoje, Ele vai se revelar na tua vida, Ele vai prover as suas necessidades, em nome de Jesus, irmão. Por isso que nós não podemos desistir. Eu esse dia estava ministrando lá na sede, e Deus me fazia lembrar ali de Paulo e Silas na prisão. Querido, que é uma situação mais adversa do que essa, apedrejados, açoitados, acorrentados, né? Pensando ali que era o fim, né? Ou pensando não, perdão, todo mundo que olhava falava, é o fim de Paulo e Silas. Mas vocês acham que a palavra de Deus fala o quê? Que eles, mesmo no meio das adversidades, mesmo no meio dos açoites, mesmo acorrentado, o que saía da boca de Paulo e Silas não era blasfêmias, não era murmuração, não era reclamação. A palavra de Deus nos fala que Paulo e Silas, aleluia, adoravam a Deus, eles cantavam louvores ao Senhor. E às vezes nós não entendemos, porque às vezes nós vemos irmãos, né, que mesmo no meio das adversidades está ali glorificando, está ali louvando, está ali adorando, mas isso é o segredo da fé. Querido, é mesmo no meio das lutas, mesmo no meio das adversidades, querido, o crente ele não desanima, o semblante dele não fica caído, ele não fica com cara que está chupando limão, mas ele glorifica a Deus mesmo no meio das adversidades, porque aquele que serve a Deus, aquele que crê em Deus, sabe que depois do deserto vem a terra prometida. E eu quero ser boca de Deus em nome de Jesus, que assim como Miriam dançou quando atravessou ali aquela passagem, aquele deserto, e ela dançou. Eu creio em nome de Jesus Cristo que esse deserto está cessando, e você também vai dançar de alegria, você vai glorificar, você vai exaltar o nome do Senhor, porque Ele está entrando nesta causa e nesta peleja. Louvado seja o nome de Jesus. O tópico 2.2 fala sobre vencendo as dificuldades. Querido, é tremendo esse tópico. Antes da morte, Abraão entregou a Isaac tudo quanto tinha, fazendo deste modo o herdeiro da promessa. A partir disso, Isaac passa a desenvolver a sua fé com o verdadeiro Deus e a experimentar as dificuldades junto com a sua esposa Rebeca. Segundo o relato bíblico, Isaac perde os pais, né? Depois enfrenta a esterilidade da esposa e a escassez de alimentos. Diante dos problemas enfrentados, o patriarca orou incessantemente ao Senhor e, segundo o relato bíblico, por 20 anos, anota aí, ó, Gênesis capítulo 25, versículo 20 e 21, depois o 26, até a oração ser respondida. A Bíblia diz que Deus ouviu as suas orações e atendeu o seu pedido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você sabe o que é orar por 20 anos interruptos, por milagre, por vitória, por bênção, e você aí está passando luta, está passando adversidade. Querido, em nome de Jesus, está orando uma semana, um mês, está orando nem há um ano ainda, e está reclamando, está pensando em desistir, mas
Deus fala comigo e fala contigo. Não desiste, continue orando, continue fazendo as campanhas de oração, porque Deus está ouvindo o nosso clamor, Deus está ouvindo a nossa súplica, querido, e eu creio assim. Hoje, naquele momento, até para ele ser chamado, né, um dos pais da fé, Deus fez ele esperar 20 anos. Eu creio que hoje, Deus não vai fazer a gente esperar 20 anos. E mesmo assim, se a nossa bênção acontecer daqui a 20 anos, a maior bênção, preste atenção para você que eu estou falando agora, a maior vitória nossa é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Deu para entender, querido? A maior vitória nossa é estarmos escrito nosso nome no livro da vida. Não é casa própria, não é carro, não, não. Então não desista de Jesus, não desista de Deus. Querido, em nome de Jesus Cristo, creia que muitas das respostas nós vamos ter lá no céu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a maior vitória do crente, aleluia, é a trombeta tocar e eu e você ouvirmos o ensoar dessa trombeta. E como a palavra do Senhor fala, que vai ser um abrir e piscar de olhos, como foi nos dias de Noé, e vai ser assim, de repente, e nós vamos estar sentados naquela grande mesa. Irmão, tem hora que eu fico parando e pensando como é que vai ser o tamanho daquela mesa, porque a palavra do Senhor fala que nós vamos participar da ceia das bodas do Cordeiro e vamos ser servidos por Jesus. Querido, eu anseio isso. Se você anseia, glorifique e exalte o nome do Senhor. Querido, há uma promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, em nome de Jesus, não desista, não desanime. Em nome de Jesus, não vá pelo pensamento dos homens, mas vai pelo chamado de Deus que Ele tem pela sua vida. Erga sua cabeça, glorifique e exalte o nome do Senhor, que a sua fé se torne igual de Abraão, de Isaac e de Jacó, inabalável. Querido, em nome de Jesus, que você continue, querido, nesta caminhada, mesmo caindo, se levantando, não desista. Abra o seu coração para o Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas que o mais Ele fará na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha. O tópico 2.3 fala Isaac e o seu legado. O texto de Hebreus coloca Isaac na galeria dos heróis da fé, considerado como o elo entre seu pai Abraão, o pai da fé, e seu filho Jacó, aquele que luta com Deus. O texto de Hebreus também nos diz que pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante das coisas futuras. A bênção do patriarca era sagrada e almejada pelos filhos, pois o patriarca invocava a Deus e tudo aquilo que era proferido diante de um poderoso efeito sobre as gerações futuras. Isaac, querido, entendeu o que é viver com Deus e desenvolveu uma fé inabalável, sempre confiando na soberania divina. Irmãos, e eu creio em nome de Jesus, como não cai um fio de cabelo que não seja com a permissão de Deus. Eu creio, querido, agora trazendo também isso, aplicando isso nas nossas vidas. Se Deus está permitindo que nós venhamos passar essa situação adversa, eu creio que Deus, querido, está nos preparando para algo maior lá na frente. Deus está fortalecendo a nossa fé, querido, mesmo com perdas na família, mesmo porque o Espírito Santo está falando comigo que tem pessoas que estão me assistindo que perdeu um ente querido nessa luta contra esta pandemia. Mas, querido, em nome de Jesus Cristo, eu creio, assim como eu falei para o irmão Luciano que perdeu seu pai nesta manhã, lá no Rio de Janeiro. Querido, a nossa vida é essa. A gente abre o celular e a primeira notícia, irmão Luciano,
falando que perdeu seu pai. Mas olha só, entenda o que Deus faz. O pai dele não era crente, Deus permitiu uma doença complicada, isso há uns 6 meses atrás. Deus entrou naquele leito, todo mundo dizia que ele ia morrer, mas Deus curou ele, levou ele para casa. Querido, Deus preparou todo o ambiente, Deus preparou aquele coração, e agora, eu creio, foi o que eu falei para o Luciano, o pai dele lavado, remido no sangue de Jesus, foi colhido pelo Senhor. Então, querido, o que nós temos que lutar é isso, que nós temos que lutar todos os dias da nossa vida, primeiro pela nossa salvação, pela salvação da nossa família, em nome de Jesus. Olha, não desista dos filhos, da esposa, do esposo, não desista, a arca do Senhor ainda está aberta, e eu creio em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, que a promessa de Deus, que há sobre a minha vida e sobre a tua vida, que não só nós, mas nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, vai se cumprir em nome de Jesus, né? Continue fazendo a obra de Deus. Foi o que eu falei com a minha esposa esses dias. A nossa função, a nossa obrigação é orar pela nossa família. Orar e se dedicar, irmão, na obra de Deus. Porque quando nós, irmãos, se lançamos na obra de Deus, cuidamos dos filhos dos outros, dos esposos, das esposas dos outros ali, trazendo uma palavra, sendo usado por Deus, Deus envia atalaias, né? Que vai ao encontro do nosso ente querido, e é usado por Deus para resgatar, para ganhar ele para Cristo. Eu creio em nome de Jesus, você que tem orado pelos seus filhos, ou você que tem orado pelo seu esposo, ou pela sua esposa, às vezes ele não vai aceitar um convite seu para ir para a igreja, mas às vezes um amigo da faculdade, um amigo da escola, um amigo do trabalho, aquele pinguço lá que ninguém dizia que ele ia se converter, se converte. Aí o teu ente querido olha aquela conversão, aí aquela pessoa convida ele para ir para a igreja, ele vai e aceita Jesus. É assim, querido, que eu creio em nome de Jesus. Então não desiste, continue orando, mesmo que toda a situação, todo o quadro se esteja adverso, mesmo em nome de Jesus que tudo esteja dizendo ao contrário. A última palavra, eu repito, sempre é de Deus, e eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando com muitas pessoas nessa live em nome de Jesus. E agora, né, vamos estar entrando no tópico 3, falando sobre Jacó, querida. Olha, fica aí, não sai daí não. E querido, eu quero fazer uma observação antes de entrar aqui no tópico 3 sobre Jacó. Primeiro, se você quer essa revista, né, procure o evangelista Ayrton, ali na nossa sede, ou aí pelo Facebook, pelo WhatsApp, e faça sua encomenda desta revista que está tremendo. Querido, é um estudo, vai ser referência para a tua vida para sempre, em nome de Jesus. E se você também que está nos assistindo, se você puder criar salas aí nos grupos, cria, né, para que a palavra do Senhor venha alcançar mais e mais também pessoas não crentes, em nome de Jesus, amém? Isaac e o seu legado. O texto de Hebreus coloca Isaac na galeria dos heróis da fé, considerando como Jacó, eu estava relendo aqui, vamos lá, tópico 3, Jacó transformado em Israel de Deus. A história de Jacó mostra um Deus que age e atua na história. A vida desse patriarca nos deixa uma importante lição. Deus é poderoso para escrever uma história diferente ao nosso respeito. Querido, Jacó, nós vamos ver aqui no decorrer da lição, que significa enganador, usurpador. Jacó só vivia enganando. Mas, querido, é aquilo que eu falo, enquanto a vida há esperança. Pode ser até uma frase assim chula, uma frase mundana, muitos pensam assim, mas eu creio, enquanto nós estamos respirando, querido, nada é impossível para Deus. Foi o que o pastor Creito fala, né? E que o Campo Ebenezer é um campo, né, do Ministério de Madureira, e o lema, né, que Deus colocou no coração, né, do nosso pastor presidente, que ele não desiste de ninguém. Querido, nós não podemos desistir, é a igreja acolhedora. É uma igreja, querido, em nome de Jesus Cristo, que acolhe. Claro que
Deus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Então, querido, em nome de Jesus, não desista. Palavra de Deus para você. Olha, há tempo ainda para transformação, há tempo para mudança. E nós vamos ver, assim como Deus fez aqui em Jacó. O tópico 3.1 fala, inclusive fala sobre isso, ó, Jacó, uma vida de enganos. Infelizmente, em várias etapas de sua vida, Jacó usou de astúcia para conseguir o que queria. Ele era um homem pacífico que amava a vida do lar, se preocupava com questões espirituais e entendia o valor da primogenitura. Porém, era pragmático por conhecer a história e as promessas que Deus fizera a seus ancestrais. Começou a tramar ardilosamente, tentando colaborar com Deus em seus intentos. Isso é perceptível em Gênesis capítulo 25, do versículo 29 ao versículo 34, quando compra o direito da primogenitura do seu irmão Esaú e quando se passa pelo seu irmão para ser abençoado por Deus. Na realidade, né, irmão, trazendo para o linguajar para os irmãos verem entender, Jacó deu um jeitinho, né, para ser abençoado. Ele não tinha direito à primogenitura, mas por ele entender, e aí eu vejo, irmãos, em nome de Jesus também a sua fé. Ele entendia, já que Esaú não estava dando valor à sua primogenitura, ele ali enganou e alcançou ali a primogenitura ali, né? Pegou de Esaú aquilo que era dele. Querido, mas em nome de Jesus Cristo, como eu sempre falo, e que tudo é com a permissão de Deus, eu creio que Deus ali permitiu essa situação, até para que servisse, irmãos, como base da nossa fé. Inclusive vocês vão ver, daqui a pouquinho nós vamos estar estudando sobre isso, quando Jacó e Esaú ali, ele se encontra, é tremendo. Então, querido, eu creio assim que Deus ele permitiu até essa situação, né, para que a palavra do Senhor se cumprisse. Tanto que nós vamos ler agora no tópico 3.2, olha só, resolvendo as pendências do passado. Em sua rota de fuga para Padã Arã, Jacó tem um sonho, onde Deus lhe assegura a aliança de Abraão, além de proteção pessoal e bênção. Isso está em Gênesis capítulo 28, do versículo 10 ao versículo 22. Embora Jacó tivesse preservado a sua vida ao fugir, as consequências, irmãos, dessa atitude, né, de ter ultrapassado, ter passado à frente de Deus, foram terríveis, pois nunca mais veria sua mãe, foi enganado pelo seu tio Labão e o medo de seu irmão o assombrava. Após vários anos na casa de Labão, Deus ordena que Jacó retorne à terra de seus pais. Esse retorno incluía encontrar com seu irmão Esaú, que vinha ao seu encontro com 400 homens. Quando Deus ordena algo, faça com fé, sem temer o futuro, pois ele prepara os caminhos. Gênesis capítulo 33, versículo 4 nos afirma: então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou, lançou-se sobre o seu pescoço, e aí eles se beijaram e choraram. Querido, esse tópico, quando eu li, quando eu preparei aqui, olha, eu chorei. E Deus falou algo muito profundo. Você vê, a vida dele, né, de Jacó foi preservada, só que aí, devido à consequência, ele não viu mais a sua mãe, nunca mais, foi enganado pelo seu tio, e existia dentro dele o medo de um dia encontrar o seu irmão Esaú, porque ele temia pela sua vida. E você vê, irmãos, que Deus é tão tremendo que Deus ordenou a ele justamente isso, aquilo que ele mais temia, de voltar para a sua terra, de voltar e ir ao encontro de Esaú. Aí vocês imaginam aquela cena
né? Jacó ali, né, com todos os seus filhos, com todos os seus gados, com sua esposa, e longe vinha seu irmão Esaú com 400 homens. Ele pensava, é o fim. Mas eu quero fazer uma observação aí, querido, em nome de Jesus. Primeiro, que quando eu li aqui, o Espírito Santo me fazia lembrar de aproximadamente há 1 ano e meio atrás, eu lá no Rio de Janeiro, né? E lá na minha cozinha Deus falou que iria me trazer de volta para Parnaíba. E eu falei, Senhor, para Parnaíba? E ali, querido, ardeu no meu coração. E também Deus criou um monte de situações e permitiu que nós voltássemos. E hoje nós estamos aqui, de cabeça erguida, sabe, sentindo a glória de Deus, sentindo a presença de Deus, não desistindo da nossa caminhada, não desistindo do nosso chamado. E eu quero, irmãos, mais uma vez dizer para você, em nome de Jesus Cristo, não desista, não desanima. Porque, irmãos, em nome de Jesus, ali, o que mais Jacó temia aconteceu, né? E quando ele vê aquela situação, ele pensou assim, meu irmão Esaú vai me matar, vai acabar comigo. Não deixe, irmãos, perdoa. Irmãos, o encontro, irmão, marca na tua Bíblia, Gênesis capítulo 33, versículo 4. Quando Esaú se encontrou com Jacó, não tinha mais o sentimento, irmãos, quando nós damos um passo em direção ao perdão, irmãos, à salvação, à alegria, a milagre. Querido, o que Jacó pensava que ia acontecer, que Esaú ia acabar com a sua vida, não. Ali, querido, houve, e eu entendo assim, em nome de Jesus, um dos maiores símbolos de perdão. Diz a palavra do Senhor, né? Vou repetir, Gênesis capítulo 33, versículo 4, que eles se abraçaram, se agarraram no pescoço. Então, em nome de Jesus, que esta manhã, se alguém fez algo contra você, querido, em nome de Jesus Cristo, escolha perdoar, dê o primeiro passo, procure essa pessoa, peça perdão em nome de Jesus, peça. Querido, em nome de Jesus, tire esse temor do seu coração, tire esse peso que está nos seus ombros, troque esse peso nesta manhã pelo fardo de Jesus, que é suave e leve, que assim como Deus deu vitória a Jacó e Esaú, e ali houve uma alegria, ali houve um perdão, e ali houve uma nação, um nascimento de uma grande fé, e são exemplos para nós até o dia de hoje. Eu creio que também a tua atitude de perdão, de perdoar, em nome de Jesus, será exemplo para a sua família, será exemplo para muitas pessoas em nome de Jesus. Aleluia! Eu creio e quero ser boca de Deus para a tua vida nesta manhã. O último tópico 3.3, uma experiência marcante. Um dos momentos marcantes da história de Jacó foi o Val de Jaboque, pois revela seu crescimento espiritual. Em Gênesis capítulo 32, versículos do 22 ao 32, encontramos Jacó travando uma luta com o anjo, que teologicamente falando foi uma teofania, né? Teofania, que é o ato de Deus aparecer aos homens. Diante deste episódio, Jacó viu que poderia perseverar e vencer sem trapacear. Jacó saiu marcado desse encontro, fisicamente passou a mancar e espiritualmente nunca mais foi o mesmo. Aqui seu nome muda de Jacó para Israel, passando a ser agora príncipe de Deus. Em nosso desenvolvimento espiritual, muitas das vezes carregamos marcas profundas, simbolizando a transformação do nosso caráter, querido. Essa passagem de Jacó no Val de Jaboque é tremendo.
onde ali ele luta, ele persevera, ele ali se colocou, querido, totalmente na dependência de Deus. Ele ali, ele entendeu que para ele alcançar milagre, para ele alcançar vitória, ele não precisava dar um jeitinho. Ele sabia que o Deus Todo-Poderoso iria dar vitória a ele. Por isso que ele chega para o anjo e fala assim, ó, não, eu não largo. Enquanto o Senhor não me abençoares, eu não largo. E ali ele ficou agarrado, né, irmão? O que Jacó está nos ensinando? Não desista. Continue agarrado no pé do anjo, no pé da oração, aleluia. Continue tocando em Jesus, como nosso pastor Creito pregou na quinta-feira, como aquela mulher que tinha aquela enfermidade, né? Aquele sangramento. E ela não largou ali, eu vou tocar, e ela tocou em Jesus ali na sua orla pela fé. Então não desista dos teus sonhos, não desista da tua vitória, não desiste do teu milagre, não desiste do teu chamado. Deus, ele te chamou, Deus, ele te escolheu, Deus é contigo, querido, em nome de Jesus Cristo. Que Deus continue te ricamente em nome de Jesus, querido. São três, irmãos, situações: Abraão, Isaac e Jacó. Três homens de fé que nós estudamos nessa manhã. Querido, em nome de Jesus Cristo, que nós vamos lutar todos os dias da nossa vida para que Deus venha colocar no nosso coração essa fé inabalável, que mesmo nas adversidades, mesmo nas situações adversas da vida, nós não venhamos desistir de Deus. Querido, a palavra de Deus nessa lição, e eu concluo, né? Em Abraão, aprendemos sobre um Deus que escolhe e capacita pessoas. Em Isaac, percebemos um Deus que se revela nos momentos de necessidade. Na vida, é perceptível a vontade de Deus de transformar o homem. Através desses três personagens, Deus começa a linda história da nação de Israel. E assim eu encerro essa lição falando algo que Deus sempre colocou no meu coração, e eu falo para você que está me ouvindo agora, ó, para você mesmo. Deus, ele não escolhe os capacitados. Deus, ele capacita os escolhidos. Às vezes você está dizendo, mas quem sou eu? Você... De repente você está que nem Moisés. Quem sou eu para ser o libertador? Querido, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele está indo na frente, ele é conosco. Querido, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Que Deus, espero em Deus que ele tenha falado ao seu coração. Na próxima lição nós vamos estar falando sobre a escravidão dos hebreus no Egito. Mas como nós havíamos prometido no início, nós agora também queremos encerrar orando pela tua vida. Se você tem alguém na sua casa, alguém que está no hospital, que está enfermo, pense nessa pessoa agora. Se você está entristecido, magoado por alguma situação na sua vida, também coloque a sua mãozinha no seu coração agora em nome de Jesus. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, faça de novo a sua aliança com Deus nesta manhã. Se você ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, irmãos, reconheça Jesus como o único. Faça como eu sempre falo, Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia só nele, que o mais ele vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Vamos orar, vamos unir a nossa fé em oração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo que vive e reina para sempre. Pai, nesse momento de fé, nesse momento de oração, Pai amado, eu quero, meu Pai, unir a minha fé, meu Pai, com Teus filhos que estão orando junto conosco em nome de Jesus. E eu quero te pedir primeiro, meu Pai, em nome de Jesus, pelo milagre da cura. Meu Pai, vai ao encontro dessa pessoa que está enferma. Meu Pai, passa com Teu poder desde o alto da cabeça
até a planta dos pés. Meu Pai, em nome de Jesus, vai repreendendo toda enfermidade. Meu Pai, essa Covid maldita, em nome de Jesus, que saia, vai para o quinto dos infernos. Meu Deus, passa com o teu poder, meu Pai, nos pulmões, na via respiratória, no sangue, nos ossos, nos nervos, em cada molécula dos teus filhos, meu Pai, agora. E vai, meu Deus, em nome de Jesus, repreendendo toda enfermidade. Pai, visita o hospital de Seu Arco Verde. Visita, meu Deus, em nome de Jesus, o hospital Nossa Senhora de Fátima. Meu Pai, visita, meu Pai, a Promédica lá no centro, meu Deus, de Parnaíba, em nome de Jesus. Visita aquele que está entubado. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, manda dar ordem aos anjos de cura agora. Meu Deus, e vai repreendendo o espírito da morte nesta manhã. Meu Pai, em nome de Jesus, Parnaíba é sua. Meu Deus, em nome de Jesus, eu ordeno que toda enfermidade bata em retirada agora. Essa dor nos ossos, a pressão alta, a pressão baixa, essa ataque cardíaca, essa aceleração do coração. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, essa dor de cabeça constante, que em nome de Jesus saia, que em nome de Jesus bata em retirada agora. Meu Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz que nós faríamos obras iguais às suas e maiores, e tomando posse desta palavra, eu como ministro do Evangelho, ministro sobre a vida dos teus filhos, a cura, o milagre, a bênção do Senhor em nome de Jesus. Pai, eu também quero apresentar teus filhos, meu Pai, que nesse momento também entregam a sua vida ao Senhor. Esses filhos também, meu Pai, que estavam afastados e que refazem as suas alianças diante do Senhor. Escreva e reacenda o nome dos teus filhos no livro da vida. Eu creio que é manhã de salvação. Eu creio, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor está ressuscitando vidas que estavam mortas nessa manhã. Meu Pai, que a esperança está nascendo novamente no coração, que esta fé inabalável de Abraão, de Isaac e de Jacó, meu Pai, está sendo, meu Pai, plantada no coração dos teus filhos, na mente dos teus filhos nessa manhã, que em nome de Jesus nós vamos ter a mente de Cristo, que nós não venhamos desistir da nossa caminhada. Meu Pai, que em nome de Jesus Cristo, que nós vamos continuar a prosseguir para o alvo, e o nosso alvo é Cristo, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, vá ao encontro de cada coração nesta manhã. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abraça teus filhos nessa manhã. Meu Pai, batiza com teu Espírito Santo aquele que não é batizado. Meu Pai, aquele que, meu Pai, há muito tempo não fala em línguas, que nesta manhã fale, seja renovado pelo Senhor. Meu Deus, eu ministro sobre a vida dos teus filhos. Aleluia. Aleluia. Eu ministro sobre a vida dos teus filhos o milagre, a bênção do Senhor em nome de Jesus. Receba teu milagre, receba a tua vitória em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando, operando, Deus, quem impedirá na minha e na tua vida. Querido, que você, nesta manhã, em nome de Jesus, olhe para dentro de si mesmo, olhe para o espelho, não sei, coloque um espelho diante de você e fale assim: eu não vou desistir, eu vou continuar para o alvo, o meu alvo é Cristo, em nome de Jesus. Amém? Espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. Amém, querido? Que Deus continue abençoando, todos que estiveram conosco e todos que vão assistir esse vídeo, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te dê um final de domingo abençoado. A nossa igreja está em oração desde 5 da manhã e estaremos orando ali até às 11 da noite. Eu vou estar ali na igreja de 9 às 10 orando pela tua vida também, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando todo o Campo Ebenezer, todos os dirigentes de congregação, todas as congregações.
Que Deus continue abençoando o nosso pastor presidente, pastor Creiton Martins Borges, e a sua pastora e a sua esposa, a pastora Evanilza Borges, em nome de Jesus, seu filho Mateus e Natanael, toda a sua família, todos os membros do Campo Ebenezer, todos os congregados, visitantes, novos convertidos. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Todo o povo de Deus, né, das igrejas batistas que tiveram conosco, da Missão, da Universal, da Igreja da Graça, da Igreja Metodista. Lá no céu não vai ter placa de igreja, vai ter um povo de Deus lavado e remido pelo sangue de Jesus. Que Deus abençoe a todos. E eu termino, como sempre faço, ministrando sobre a tua vida a bênção sacerdotal em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos ricamente em nome de Jesus, tá bom? E até outra oportunidade em nome de Jesus.